Se você tem interesse em fazer mestrado e doutorado, esse episódio é para você. Então, clica na descrição desse vídeo, tem um link para você se inscrever nos nossos programas e fique até o final com a gente. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Olá, bem-vindos ao IMIP Educa, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de saúde em todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual, com fundamentação científica, com experiência em MIP para fazer a diferença na sua formação e prática profissional. Nossa primeira convidada de hoje para esse bate-papo é Flávia Anchieli, médica ginecologista, mestre e doutora em saúde integral pelo IMIP e diretora médica do IMIP. Olá, Flávia. Olá, Lara. É uma honra estar aqui hoje. Que bom. Nosso segundo convidado hoje é José Roberto, fisioterapeuta, mestre e doutor em saúde materno-infantil, docente, pesquisador e coordenador do programa de pós-graduação Stricto Sensu em saúde integral do IMIP e coordenador do mestrado profissional em educação para ensino nas áreas de saúde da FPS. Olá, Roberto. Olá, Larissa. Olá, Flávia. Que honra estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser uma conversa e tanto hoje. Hoje a gente tem... Vai, com certeza. A gente tem uma missão aqui de conversar sobre a formação do profissional de saúde, a formação dos profissionais em saúde, que existe uma diferença, né? E hoje eu queria começar, assim, perguntando já para a Flavinha. Flávia, eu queria começar perguntando para você qual é o grande diferencial do profissional de saúde que opta por fazer programas de pós-graduação. O que é que você considera, visualiza isso como diretora médica de uma instituição, que é uma instituição do tamanho do IMIP, o maior hospital 100% SUS filantrópico do Brasil, você nessa posição tão importante, como é que você vê a importância desse profissional que decide se especializar? Bom, Lari, primeiro, novamente, dizer que é uma alegria imensa estar aqui. Hoje, a importância de se fazer mestrado e doutorado, eu acho que ela é mais pujante, porque a gente vive um momento em que se duvida muito da ciência, né? Então, fazer com que... E a dúvida vem, muitas vezes, da falta de conhecimento mesmo, né? E aí, o mestrado e o doutorado, ele tem como diferencial mostrar aos profissionais o que é uma pesquisa científica, né? Não é só como fazer, é o que é uma pesquisa científica, o que é um artigo científico de qualidade, onde eu vou encontrar as melhores evidências, saber fazer críticas a artigos. E aí, quando eu falo que é importante a gente saber o que é uma boa evidência científica, é porque nem tudo que se publica é bom, né? Mas aí, hoje, na formação acadêmica, por mais que a gente fale, no caso, né, de medicina baseada em evidência, mas eu me lembro quando eu estava na graduação, o que é que eu queria com a graduação? Eu queria aprender medicina, a fisiopatologia da doença, como tratar, né? Aí, não, vou fazer residência, fiz residência. Na residência, a gente fala de medicina baseada em evidência, mas eu queria aprender a fazer o parto, no caso na minha área que eu escolhi fazer ginecologia e obstetrícia. E aí o mestrado e o doutorado é diferente. A gente foca realmente no que é ciência. Então, como se fazer ciência e como avaliar o que está aí publicado, né? Então, eu acho que isso, pelo menos para mim, foi um grande diferencial. Essa questão mais crítica e acurada, né, de onde buscar a atualização de forma correta. Perfeito. Aí, Roberto, eu queria uma grande dúvida que eu acho que muita gente que pensa em se especializar, terminei minha graduação, eu queria saber, para começar assim, bem inicialmente, qual é a grande diferença dos programas de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu? Vamos lá. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. É uma felicidade estar aqui e poder falar desse tema que é tão caro para mim. Eu venho investindo aí a vida nisso e é muito gratificante a gente poder chegar aqui, esclarecer algumas dúvidas, aprender. Já estava ouvindo Flavinha aqui e
aprendendo com ela mais ainda, né? Então, é muito, muito bom essa oportunidade. E é uma dúvida bem comum, né? Qual a diferença entre um programa, entre programas de pós-graduação estrito sensu e lato sensu, né? Então, o lato sensu ele vai abranger tanto as especializações, né, que a gente vê aí os cursos de especialização de 360 horas, com mínimo de 360 horas, e as residências médicas e multiprofissionais, elas também são consideradas pós-graduação lato sensu. Quando a gente fala em pós-graduação estrito sensu, aí nós vamos partir para o mestrado e doutorado, né? Então, as abordagens elas são totalmente diferentes, né? Então, no lato sensu, a gente tem especialização voltada para a prática do profissional, né? Para um aprofundamento dentro da prática clínica do profissional. E dentro da pós-graduação em estrito sensu, o profissional ele vai ser preparado exatamente como Flavinha estava falando, para a pesquisa e para o ensino, né? Então, basicamente é essa a diferença e acho que dá para entender bem aí. Sim, sim. Aí também nas dúvidas iniciais, quanto dura, qual o tempo de um mestrado, qual o tempo de um doutorado, esse tempo, porque eu sei que todo mundo que está planejando essa mudança de carreira ou esse aprimoramento de carreira, ele pensa, tá, quanto tempo eu vou precisar investir nisso, quanto tempo eu passo tendo aula, quanto tempo eu me dedico à pesquisa, eu queria saber também esses detalhes. Ok. Em relação a tempo de titulação, né, os programas de pós-graduação estrito sensu hoje, eles são regulados pela CAPES, e ela quem avalia e quem dá as normas, as diretrizes. Então, para o mestrado, o tempo máximo de titulação é de 24 meses, 2 anos, e para o doutorado, 48 meses. E tem o tempo mínimo também. Então, se você conseguir cumprir todas as etapas do curso, com no mínimo 12 meses, você já pode defender, e para o doutorado, o mínimo de 24 meses. Né? Em relação a tempo de aula e de atividades, isso vai variar de acordo com o programa que você escolher. Né? Então, cada um tem a sua estrutura curricular e o seu cronograma, e aí, a partir daí, é montado esse cronograma. Geralmente, né, nos cursos de mestrado, as disciplinas obrigatórias, e aí a gente tem tanto disciplinas obrigatórias quanto optativas, né? Geralmente, essas disciplinas obrigatórias elas são ministradas no primeiro ano, né? E para o doutorado, isso pode se dissolver por mais tempo, porque você vai ter aí 4 anos para desenvolver o curso, né? E esse tempo completo que a gente fala aí de 24 meses para o mestrado e 48 meses para o doutorado, a gente está falando na defesa da dissertação para o mestrado e da tese para o doutorado. É interessante, eu vejo muita gente fazer confusão também com esse termo, e aí eu vou aproveitar para falar, porque acho que é bem interessante. Então, para o mestrado, né, você vai defender a sua dissertação, e para o doutorado, você vai elaborar e defender a sua tese. Perfeito, perfeito. Aí eu te pergunto, Flavinha, você é uma profissional que atua na gestão, que já atuou bastante na prática clínica e que tem essa formação tanto de mestrado quanto em doutorado num programa que é muito bem avaliado, que é o nosso programa aqui do IMIP, que é um programa que tem nota 6 junto à CAPES, que tem uma história aí muito bonita a ser contada, uma história de 30 anos, né? Eu pergunto assim, na sua formação propriamente, quando você olha para trás e vê essa sua jornada de mestrado, de doutorado em saúde integral, como é que esses programas te colocaram, te fizeram, contribuíram para a tua ascensão profissional? Eu acho que muita gente que já quis lhe perguntar isso, eu estou fazendo às vezes, de muita gente que gostaria de saber. Vamos lá. Na verdade, eu entrei aqui na instituição já pensando em fazer mestrado e doutorado. Eu entrei aqui pensando, não, eu vou para o IMIP, e porque lá eu vou conseguir fazer essa formação. E aí, é muito interessante, porque eu entrei no mestrado em 2015, e foi ali, né, no mestrado, a minha orientadora, a Ariane, que eu serei eternamente grata a ela, porque ela começou a perceber em mim características que tinham a ver com gestão. É interessante, né? E aí, a minha vida de gestão,
aqui na instituição começou justamente após o início da minha vida, juntinho ali da minha pós-graduação, que foi o mestrado. E assim, tirando esse olhar, né, que veio a partir dela, perceber características que teriam a ver com isso, toda a configuração da grade do mestrado, por exemplo, laboratório de elaboração de projeto de pesquisa, né? Então, assim, a gente, no mestrado, a gente vai construindo paulatinamente o nosso projeto. E isso, primeiro, abre teu leque de como escrever, né? Assim, como escrever de forma clara, concisa, passar o que você quer dizer. Então, isso é uma habilidade que a gente vai aprimorando ali no mestrado. Laboratório de leitura crítica, né, dos artigos, porque o professor Fernando costumava dizer, né, veja, não conheci o professor, infelizmente, né, isso é uma coisa, infelizmente não tive o privilégio de conviver com ele, mas o que falam é que ele diz que assistência, ensino e pesquisa tem que andar juntas, né? E aí eu acho que é assistência, ensino, pesquisa e gestão. Porque essa vivência, se você fica só focado em uma determinada área, talvez você não consiga visualizar o problema ali do outro, né? Então, assim, o fato de eu ter passado aqui na casa por esses 2 projetos, eles agregaram muito na minha formação de gestão, na minha formação de docente e na minha formação de médica, né? Porque é aquilo que eu tinha falado antes, a gente aprende realmente a onde buscar, onde se atualizar. E engraçado, que agora eu lembrei, eu fiz durante o doutorado, eu fiz uma pós, que era Política Informada por Evidência. Olha aí. E aí era um PROAD, né, vinculado ao SUS, e o objetivo era pegar os gestores e mostrarem para eles onde eles podem se atualizar do ponto de vista de evidência científica para a gestão. Olha aí. Porque a tomada de decisão, ela não pode ser, eu vou fazer isso porque está na minha cabeça, né? Veja, o seu problema, com certeza, é o problema que outras pessoas já viveram em outras instituições e tem gente fazendo pesquisa sobre isso, né? Perfeito. Então, assim, eu acho que desmistificar também que o doutorado e o mestrado não serve só se você quiser fazer docência ou quiser fazer pesquisa, né? Ele abre um leque realmente para as outras coisas. Perfeito, era isso justamente. Como é importante, né? Muita gente tem essa visão equivocada que o mestrado e o doutorado, ele vai ser exclusivamente um instrumento se eu quero dar aulas, se eu quero ser um pesquisador, mas se eu quero ser um bom profissional, crítico, que consigo visualizar no outro profissional suas qualidades, eu também posso buscar esse programa. E aí eu queria saber quais são os grandes diferenciais, Roberto, que você visualiza no nosso programa e que podem contribuir para essa formação e que fazem o mestrado e o doutorado do IMIP terem essa perenidade, né? 30 anos e toda essa qualidade que é atestada pela CAPES. Eu acho que a gente pode começar comentando exatamente sobre essas habilidades que Flavinha colocou aí em relação ao desenvolvimento da gestão, né? Então, dentro do objetivo geral do nosso programa de saúde integral, a gente tem ensino, pesquisa e também gestão em serviços de saúde, né? Então, a gente tem 3 áreas de concentração. Os programas de mestrado e doutorado, eles são organizados em área de concentração e linhas de pesquisa. Então, a gente tem hoje 3 áreas de concentração, né, que compõem e que respondem muito bem a isso que a gente propõe dentro do nosso objetivo. Então, as áreas de concentração, programas e serviços de saúde, investigação clínica e epidemiológica e cirúrgica nos diversos ciclos da vida, né, por isso saúde integral, e pesquisa básica e translacional. Então, a gente tem um programa bem amplo, né, com linhas de pesquisa bem robustas, né, e eu posso destacar aqui também o nosso corpo docente, né? Então, nosso corpo docente é um corpo docente extremamente preparado, que publica muito bem, antenado com o que tem de mais moderno, né?
A gente pode destacar aí o nosso laboratório de pesquisa translacional e toda a infraestrutura, né? Então, o próprio IMIP ele é um grande ambiente, um grande loco para pesquisa, né? Então, a maioria dos nossos estudantes chegam aqui, então eles têm acesso a paciente, acesso a serviço, como em poucos lugares, como você começou aqui falando, né? O IMIP ele é referência em saúde, é referência em atendimento do SUS, né? E em qualidade. Então, a gente tem formado muito recursos humanos que a gente acaba absorvendo aqui, né? Então, é mais uma coisa. Então, a inserção no mercado de trabalho e as oportunidades que se abrem na própria casa para quem é egresso, a exemplo de Flavinha, né? E eu também sou egresso do programa. Eu cheguei aqui fazendo mestrado, quando eu concluí o mestrado, fiz seleção para o doutorado, imediatamente passei a ser secretário executivo do programa. E estou aí faz 13, 14 anos que eu estou aí no programa, né? E falo isso com maior orgulho e felicidade. A gente vem aí construindo essa história junto, né? Vou citar aqui o meu professor João Guilherme, que foi meu orientador no mestrado, doutorado, e eu venho aprendendo e trabalhando com ele desde sempre. Então, a gente tem um corpo docente muito robusto, né? Um ambiente para pesquisa, seja pesquisa em gestão, seja pesquisa clínica, cirúrgica, epidemiológica e translacional. Então, a pesquisa translacional ela tem ascendido cada vez mais e a gente hoje aqui tem profissionais muito especializados dentro dessa área, tanto para a pesquisa, né, a pesquisa básica, a aplicação, e aí eu vou falar na professora Leuridan. Eu não quero falar muitos nomes, porque senão vou ter que falar de todo mundo, verdade. porque os nossos docentes são estrelas maravilhosos e todos têm uma inserção muito grande, né? Então, não vou ficar falando em nomes, mas então são muitos os diferenciais. Flavinha, quando estava falando, ela falou em laboratórios. Isso. E aí eu acho que é outro grande diferencial. Nós somos um dos poucos programas no Brasil, no Nordeste, que utiliza metodologias ativas de ensino-aprendizagem para passar o conteúdo para os estudantes, né? Então, a gente utiliza aprendizado baseado em problemas, que são metodologias adotadas por Harvard e a gente adotou e tem desenvolvido aí, tanto no mestrado quanto no doutorado também a gente tem disciplinas que utilizam as metodologias ativas, né? Então, por isso que a gente trata as nossas disciplinas como módulos e laboratórios. Então, isso também é um grande diferencial, né? Sabe o que é que eu acho muito bonito, assim? As pessoas falam com brilho no olhar, né? Eu estou aqui vendo, diferente para vocês dois, egressos do programa, falando com brilho no olhar, Roberto falando desse amor que tem pelo programa, e isso reflete na qualidade dos egressos. A gente está aqui com um exemplar maravilhoso, 2 exemplares maravilhosos de egresso do programa, mas isso a gente vê o dia todo. E aí eu queria perguntar, inclusive, Flavinha, eu digo que isso, na minha prática, a gente trabalha junto na diretoria, a gente é responsável por seleção e contratação de muitos profissionais que a gente para integrar esse time do IMIP. Eu acho que eu sei sua resposta, mas eu vou lhe perguntar. O fato do profissional que está competindo a uma vaga de coordenação, até uma vaga técnica no corpo técnico, ele ter um mestrado, um doutorado, faz muita diferença para você na hora de você contratar, na hora de você selecionar. Isso pesa no currículo para você, mesmo não sendo necessariamente numa área de pesquisa, num cargo gerencial, pesa para você. O que é que você... como é que você vê? É importante, justamente porque eu espero, né, que esse profissional, ele tenha... Primeiro, é uma pessoa que está buscando aprender mais, né? Então, assim, é uma pessoa que dedicou, né? A gente está falando aí de 6 anos, né? Para quem faz mestrado e doutorado. Então, é uma pessoa que buscou algo a mais, né? E, como eu falei antes, como existem algumas lacunas na formação, e aí as lacunas, elas existem porque realmente é uma carga de conhecimento muito grande que as pessoas têm que adquirir durante a graduação, seja durante a residência, e acaba faltando
a cerejinha do bolo, né? Que o mestrado e o doutorado traz, que é isso, é como você vai... Aliás, como esse profissional ele está buscando se atualizar. Perfeito. Né? Então, os congressos eles são importantíssimos, mas, principalmente hoje com a internet, com a facilidade de acesso, a gente precisa que o profissional ele saiba se atualizar Perfeito. da forma mais eficaz, né? Para que eu tenha segurança de que na ponta as práticas estão sendo feitas como mandam as evidências científicas, né? Então, o paciente vai receber o melhor tratamento possível, né? Sem dúvida, eu penso da mesma forma, assim, dentro da minha equipe multiprofissional, eu sempre acho que é um grande diferencial, porque esse gestor, esse profissional ali que está na ponta, ele sabe buscar o conhecimento, ele se interessa por isso, ele valoriza o conhecimento. Eu acho que esse é um grande diferencial. E aí, o nosso programa é um programa interdisciplinar, multiprofissional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Roberto. Só pegando um pouquinho do gancho do que vocês estavam falando, né? Eu acho que no mestrado e no doutorado, o estudante, o profissional, ele adquire habilidades que vão muito além. Muito além. Então, habilidades de senso crítico que ele vai utilizar na conduta dele, em como ele está lendo um artigo científico, em como ele está absorvendo e a qualidade da informação que ele está absorvendo. Né? Então, Desculpa, Roberto, em tempos de redes sociais, onde a gente tem também muita gente lançando conteúdo, então, assim, se o profissional não tiver Esse senso crítico, né? Esse senso crítico mesmo, ele pega informações que não tem boa evidência e vai levando. Né? Exatamente, como a gente vê aí muito, né? E outra coisa é trabalhar com metodologia científica, né? Então, eu costumo dizer que quando a gente faz mestrado e doutorado, isso não muda a gente só profissionalmente, mas muda a gente pessoalmente também. Então, um mestre, um doutor, ele passa a planejar melhor, seja a sua vida pessoal, seja a sua vida profissional. Não sei o resultado final, mas assim, a gente desenvolve habilidades para planejar, e aí isso envolve muito e favorece muito a questão da gestão. Né? Então, de ter esse pensamento estratégico, esse pensamento baseado num método. Né? Você vai criando métodos para desenvolver as suas atividades. Isso são habilidades que você adquire no mestrado e doutorado. Até a gestão do tempo, né? A gestão da sua carreira mesmo. Eu acho que é um profissional que se diferencia realmente. Sem dúvida. E aí eu queria só falar um pouquinho, enquanto egressa dos programas daqui, é que Roberto falou da metodologia ativa, né? E como isso é importante, porque assim, eu vim de um ensino tradicional, 100%, e aí, quando a gente se depara enquanto estudante da metodologia ativa, ela te tira da zona de conforto, né? Então, assim, ela faz com que você entenda que é você que vai buscar o seu conhecimento, né? Você não recebe o conhecimento pronto, né? Isso. Então, assim, ela tira a gente da zona de conforto e abre um leque de possibilidades para que você faz assim, então eu posso, né? Então, veja, não é só fulano que sabe que está me passando, então eu posso ir, eu posso produzir, né? Então, no campo de desenvolvimento de habilidades, essa habilidade de ir em busca, né? De você ser o protagonista, né? Do seu conhecimento, produção de conhecimento, aquisição de conhecimento, é muito interessante. Isso mesmo. E fez diferença. Olha aí. Roberto, quem pode fazer o programa de pós-graduação estricto sensu no IMIP? Então, o nosso público-alvo ele é muito profissional, né? Então, ele não se restringe somente a profissionais de saúde. Então, profissionais de outras áreas do conhecimento, eles também podem fazer. Né? Para o mestrado, precisa ter graduação. Para concorrer ao doutorado, precisa ter a formação no mestrado comprovada. Né? E aí, Então, eu não preciso ser da área de saúde. Você não precisa ser da área de saúde, mas você, vindo da área de tecnologia, da área de estatística, da área de administração, você também pode. O pré-requisito é que você precisa identificar dentro das linhas de pesquisa do programa e ter essa interface com a área de saúde e responder a essa linha de pesquisa. Então,
Possivelmente você vai ser um profissional de administração, mas que trabalha na área de saúde, porque você vai produzir conhecimento, né? E aí o nosso programa, a CAPES, ela divide o programa por áreas de conhecimento. O nosso programa está na área de medicina 2. Né? Então, as nossas linhas de pesquisa, elas são multiprofissionais, multidisciplinares, né? Mas a gente precisa produzir dentro da área de saúde. Então, você que é profissional de outra área, mas que tem interesse de produzir dentro dessa área e dessas linhas de pesquisa, você vai identificar o seu orientador, que trabalha dentro daquilo que você está propondo e vai trabalhar. E também a gente vai absorvendo aí pesquisadores parceiros que entram como co-orientadores, por exemplo, para dar suporte. Perfeito, perfeito. Se vocês fossem deixar assim, uma mensagem para uma pessoa, estou pensando em fazer um programa de mestrado, eu já tenho uma graduação, uma pós-graduação lato sensu, então já tenho mestrado em uma outra instituição, quero fazer o doutorado em saúde integral no IMIP. Qual mensagem vocês deixariam para eles? Flavinha, por favor. Primeiro que o mestrado e o doutorado, eles têm extrema importância para a melhoria da assistência em saúde, né? Então, assim, se a gente quer uma assistência de qualidade, a gente precisa de pessoas, né, que se interessem em fazer pesquisa, porque a pesquisa, ela vem para melhorar a vida das pessoas, né? Então, assim, quando a gente está desenvolvendo pesquisa, e aí Roberto falando aqui, e eu me lembrando, que quando a gente está para escolher o tema da nossa pesquisa, né, na verdade, o tema da nossa dissertação, da tese, o que é que a gente vai pesquisar, a gente sempre é questionado, além da questão da publicação e tal, é a utilidade, né? Qual a utilidade que esse produto vai ter na prática assistencial, né? Então, se ele é inovador, se ele é ético, se ele é factível, porque às vezes a gente tem ideias que não tem impacto, ele não é factível na prática. Então, é muito importante que os profissionais se interessem. Inclusive, na era da inteligência artificial, os profissionais de tecnologia, Sim. né? Então, assim, que tem cada vez mais essa interface com a saúde, né? Para a gente melhorar e tornar os nossos dias mais efetivos. E aí é isso, façam. Mesmo que vocês não tenham pretensão da docência, porque, assim, apesar da gente ter falado muito aqui da vivência da gestão, eu sou docente da Faculdade Pernambucana de Saúde, e como é importante, né, quando o docente ele tem essa formação do mestrado e doutorado, para que consiga passar para o estudante, né, a importância da pesquisa e da qualidade dos estudos. Então, façam, independente de que área vocês vão querer seguir, porque agrega muito na formação profissional. É muito bom ouvir Flavinha, a gente passava aqui o dia todinho. Você também, Lari, maravilhosa. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, por que eu decidi fazer o mestrado. Então, desde que eu entrei na graduação, né, eu entrei em fisioterapia, eu fiz na Universidade Estadual da Paraíba, um lugar que eu sou muito grato e fui muito feliz. Dois paraibanos, é? Eu sou pernambucano, mas fui fazer lá a faculdade. Mas a gente se formou na mesma cidade, na né? mesma cidade, Campina Grande, que eu amo, né? E desde que eu entrei na graduação, eu me via e desejava ir para a docência, e eu entendia que ir para a docência era mais uma possibilidade de atuação dentro da própria fisioterapia. Então, eu fui apaixonado pela fisioterapia, mas eu sempre tive essa visão de querer expandir as minhas possibilidades. Então, dentro da graduação, o que é que eu tenho de possibilidade? Eu quero ser docente. E naquela época eu queria mudar o mundo também. E eu sempre admirei muito os cientistas, né? E desde cedo eu entendi que era através da pesquisa que você mudava condutas, que você mudava o mundo de alguma forma. Isso. E isso está alinhado com a minha missão de vida, que não deixa de ser a nossa missão profissional também. Né? Então, eu comecei desde a graduação a me preparar para entrar no mestrado. Tanto é que quando eu terminei a graduação, vim aqui para o IMIP, fiz a seleção, não vou passar
né? A gente fica tem aquela ansiedade, Ansiedade. principalmente quando a gente está saindo logo da graduação. Passei, fiz o mestrado e aí eu cada vez mais estava certo de que era realmente aquilo que eu queria, né? Tanto a pesquisa quanto a docência. E foi aí que veio o doutorado. Uma coisa importante também aqui no IMIP, né? Uma oportunidade que eu tive foi de fazer o meu doutorado de sanduíche. Então, o nosso programa ele tem uma bolsa, né, que permite que o estudante, são bolsas da CAPES, em fazer parte do doutorado fora. Então, eu tive a oportunidade de ir para a Organização Pan-Americana de Saúde, em Washington, D.C., que também foi um grande transformador, um evento que assim, mudou minha vida profissional e pessoal também, né? Então, façam mestrado, façam doutorado. Eu acho que quem tem um compromisso de crescer, de se melhorar profissionalmente, de se conhecer, e aí eu vou falar até para o autoconhecimento, é muito importante, são muitos desafios que a gente passa, né? E eu acho que desafios são para serem vencidos. E quando a gente aprende, a gente vai se fortalecendo. E o ambiente do mestrado e do doutorado é um ambiente bem fértil para a gente aprender, para a gente expandir, para a gente superar desafios. Não, e você falando do autoconhecimento, eu estou lembrando das aulas de filosofia do professor Eulálio. Olha aí. No doutorado. Eu posso dizer que são aulas que mudaram minha vida. Assim, a forma de como conduzir, de como ver a vida, né? Então, por isso que eu digo que vai muito além do profissional. Isso. Então, é isso. Eu recomendo demais. Conheçam, né, o curso que vocês desejam fazer, se motivem. É importante estar motivado naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai pesquisar, né? E eu acho que são inúmeros os ganhos que a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro. Então, você que se encantou com esse conteúdo, que deseja fazer o mestrado, doutorado na nossa instituição, que é essa instituição que se diferencia tanto, não só na assistência, no tamanho, na magnitude que o IMIP é, mas no ensino e pesquisa. Então, você que se interessou, na descrição desse vídeo vai ter o link para você conhecer melhor os nossos programas, para você se inscrever e venha fazer parte do nosso grupo, venha fazer parte da nossa equipe, venha fazer parte do IMIP, venha conhecer melhor o nosso mestrado e doutorado. Então, finalizando, né? Hoje a gente vai finalizar esse episódio, que foi maravilhoso. Meninos, eu queria dizer que foi uma honra. É engraçado que a gente já se conhece muito, mas a gente conversar sobre outras coisas, conversar em outros temas, como enriquece, né? Eu saio daqui hoje muito mais feliz e com muito mais conhecimento. Então, agradeço muito vocês dois por tudo, por essa doação no dia de hoje, né? E se você curtiu esse conteúdo, acesse nosso site, fique por dentro de mais materiais gratuitos, além dos cursos que farão toda a diferença na sua formação profissional. Não deixe de se inscrever na nossa news, no site. Se você está ouvindo nas plataformas digitais, a versão em vídeo está disponível no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e de seguir a gente nas nossas redes sociais, interagir bastante conosco. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.